Alguns de vocês estão, neste momento, diante de uma encruzilhada. De um lado, os seus planos. Do outro, o propósito de Deus. E o maior perigo não é escolher o caminho errado. É pensar que o seu caminho é o caminho de Deus, quando não é. Hoje, estou prestes a revelar 7 sinais inconfundíveis de que o próprio Deus está guiando você. Sinais que trarão clareza, confiança e uma paz inabalável. Se você já orou dizendo, Senhor, mostra-me a tua vontade, esta mensagem é a resposta. Amado, antes de mergulharmos nesta palavra, preciso lhe dizer algo. A sua vida é valiosa demais para ser gasta caminhando por um caminho que Deus nunca planejou para você. Muitas pessoas acordam um dia se perguntando por que se sentem vazias, frustradas ou espiritualmente secas. Isso acontece porque estão seguindo os próprios planos e não a direção de Deus. Mas hoje eu quero mostrar a você 7 sinais de que você não está caminhando sozinho. Não confiando na sua força limitada, mas andando passo a passo sob a poderosa mão de Deus. Se apenas um desses sinais tocar o seu coração, permaneça comigo até o fim, porque Deus pode estar falando diretamente com o seu futuro. 1. Você experimenta uma paz que não faz sentido. Quando você está no caminho de Deus, talvez não entenda tudo o que acontece ao seu redor, mas no fundo do seu coração existe uma paz silenciosa. Não é a paz que o mundo oferece, temporária e frágil, mas uma paz que permanece firme mesmo quando as circunstâncias tremem. O caminho de Deus muitas vezes passa por tempestades, mas nunca sem paz. 2. Portas se abrem que você jamais conseguiria abrir sozinho. Quando Deus está guiando você, oportunidades surgem que nenhum esforço humano poderia produzir. Um caminho divino vem acompanhado de favor divino, conexões, recursos, ideias e força que você não conquistou e jamais conseguiria criar por conta própria. Deus abre portas que homem algum pode fechar. 3. Deus interrompe os seus planos. Às vezes, o sinal mais claro é uma interrupção. Seu plano estava avançando de forma tranquila, até que Deus o deteve. Não para punir, mas para redirecionar. Uma interrupção divina é muitas vezes proteção divina. 4. A palavra de Deus ganha vida para você quando está no caminho dele. A Escritura deixa de parecer distante. Ela se torna pessoal, como se Deus estivesse falando diretamente à sua situação. Versículos que você já leu dezenas de vezes passam, de repente, a carregar novo fogo e direção. A palavra se torna lâmpada para os seus pés. 5. Você sente uma santa inquietação por algo maior. Quando está no caminho de Deus, você sente um chamado, um mover interior em direção ao crescimento. Há uma percepção de que existe algo maior, mais profundo, mais cheio de propósito, e você já não consegue permanecer onde está. Essa inquietação é Deus impulsionando você a subir mais alto. 6. Você cresce através daquilo que deveria tê-lo quebrado. Quando a jornada se torna difícil, mas você continua ficando mais forte, isso não é força humana. É a evidência da mão de Deus moldando, podando e preparando você. O caminho de Deus não remove os desafios. Ele transforma você através deles. 7. Você percebe a presença de Deus caminhando com você. Mais do que sinais, mais do que confirmações, a maior evidência é esta. Você sente Deus perto. O sussurro dele acalma você. A presença dele fortalece você. O amor dele envolve você. No caminho que Deus projetou para você, você nunca caminha sozinho. Uma das confirmações mais poderosas é a presença de uma paz profunda e inabalável. Uma quietude interior que permanece mesmo quando tudo ao seu redor parece instável. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela não é produzida pelo conforto ou pela conveniência. Ela não vem do fato de tudo estar acontecendo de acordo com os seus planos. Ela vem do conhecimento de que você está alinhado com a vontade de Deus. E esse alinhamento gera uma calma sobrenatural que a mente humana jamais conseguiria produzir. Essa paz se instala no coração de maneiras que as palavras não conseguem explicar por completo. Ela tranquiliza você.
lembrando que seus passos não estão sendo guiados pela sua própria sabedoria, mas pela direção daquele que conhece o fim desde o começo. Quando você está no caminho de Deus, a paz se torna uma bússola. Pode haver obstáculos, atrasos e curvas inesperadas, mas por baixo de tudo isso, existe a certeza de que você está exatamente onde deveria estar. As pessoas podem questionar suas decisões, as circunstâncias podem mudar, até o seu próprio entendimento pode parecer limitado. Ainda assim, há uma segurança silenciosa que sussurra: permaneça firme, eu estou com você. Essa paz não é barulhenta. Ela não grita, não exige atenção. Ela simplesmente repousa no seu coração como uma âncora silenciosa, sustentando você quando a vida tenta puxá-lo em todas as direções. Quando outros entram em pânico, você não entra. Quando surgem desafios, você não desmorona. Quando as preocupações tentam dominar, algo dentro de você resiste. Isso não é força natural. É uma confirmação divina de que seus passos estão ordenados. É importante entender que paz não é ausência de conflito, é a presença de Deus. Houve momentos nas Escrituras em que o povo de Deus enfrentou tempestades, inimigos e incertezas, e ainda assim carregava paz, porque estava alinhado com a direção de Deus. A tempestade não desapareceu imediatamente, mas a paz o sustentou durante a tempestade. É por isso que você pode estar passando por situações que deveriam causar medo ou sobrecarga, mas, no fundo do coração, sente uma calma segura que não combina com o ambiente ao seu redor. Essa é a impressão digital de Deus sobre o seu caminho. Essa paz também protege a sua mente. Há momentos em que pensamentos tentam atacá-lo. E se isso não der certo? E se eu tiver cometido um erro? E se eu não estiver pronto? Mas, quando você está seguindo o caminho de Deus, esses pensamentos perdem a força. Eles até passam pela mente, mas não criam raízes. Algo mais forte se levanta, uma força silenciosa que diz ao seu coração: acalme-se. Essa quietude é a forma de Deus guardar suas emoções, para que você não tome decisões baseadas no medo ou na pressão. É a maneira dele manter você firme, para que não se apresse em coisas que ele não chamou você a fazer, nem fuja dos desafios que ele desenhou para fazê-lo crescer. Quando você anda no seu próprio caminho, a paz é frágil. Ela se quebra com facilidade, desaparece rapidamente. Qualquer coisa pode perturbá-la, mas quando você anda no caminho de Deus, a paz se torna resistente. Ela permanece. Ela continua mesmo quando as situações mudam de repente, mesmo quando você não tem todas as respostas. A paz de Deus sustenta você. Ela se torna um sinal de que Deus está guiando ativamente seus passos. Você não precisa forçar essa paz. Não precisa fingir senti-la. Ela flui naturalmente como um rio de dentro do seu espírito, porque o próprio Deus é a fonte. Outro sinal de que você está no caminho de Deus é que a paz começa a superar o medo. Você ainda pode sentir medo em alguns momentos, mas ele já não conduz você. A paz assume a liderança. O medo se torna apenas um ruído de fundo. Você começa a tomar decisões corajosas, não porque se sente corajoso, mas porque a paz lhe dá coragem. Você se vê entrando em ambientes que antes evitava, porque a paz fortalece sua determinação. Você diz sim a coisas que antes o intimidavam, não por orgulho, mas por confiança. A paz gera clareza. Ela remove a confusão. Ajuda você a distinguir entre o que é urgente e o que é verdadeiramente importante. Quando você segue a direção de Deus, a paz age como uma voz que diz: este é o caminho, ande por ele. Às vezes, a paz se manifesta como um toque suave, outras vezes, como uma convicção forte e inabalável. Mas ela está sempre presente quando Deus está dirigindo seus passos. Mesmo quando o caminho é desconfortável, a paz lembra você de que desconforto não é sinal de desalinhamento. Muitas vezes, os caminhos mais difíceis são os mais ordenados por Deus. A paz permite que você atravesse essas estações sem perder o ânimo. Ela lembra você de que Deus não está apenas levando você a um destino, Ele está moldando você ao longo do caminho.
Outro aspecto notável dessa paz é que ela lhe dá a capacidade de esperar. Quando você está no seu próprio caminho, esperar parece frustrante, pesado e desanimador. Mas quando você está no caminho de Deus, esperar se torna significativo. Você começa a entender que atrasos não são negativas e que o tempo de Deus faz parte da sua proteção. A paz ensina você a ter paciência. Ela silencia a necessidade de comparar a sua jornada com a dos outros. Ajuda você a confiar que aquilo que Deus está preparando para você vale a espera. Você passa a enxergar a espera não como punição, mas como preparação. Essa paz também afeta seus relacionamentos. Quando você caminha com Deus, percebe que certos relacionamentos se tornam mais fáceis de lidar. Mal-entendidos já não abalam tanto você. Críticas não ferem com a mesma intensidade. Conflitos deixam de roubar sua energia emocional como antes faziam. Você aprende a responder com graça em vez de reagir com frustração. A paz traz maturidade emocional, porque sua estabilidade já não depende de como os outros o tratam, mas de como Deus o guia. Quando você está de fato no caminho de Deus, a paz se torna um testemunho silencioso para os outros. As pessoas podem não entender o que você está fazendo, mas percebem a sua calma, percebem a sua firmeza, percebem que você carrega algo diferente, algo estável. Essa firmeza não vem da sua personalidade, ela é a presença de Deus repousando sobre você. A paz se torna uma evidência de que sua vida é guiada por algo maior do que o intelecto humano. Por fim, a paz que você experimenta no caminho de Deus lhe dá a confiança necessária para continuar avançando, mesmo quando você não consegue enxergar o quadro completo. Você pode não conhecer todos os detalhes da jornada, mas sabe quem está guiando você. A paz lhe dá a certeza de que cada passo faz parte de um plano divino, desenhado com propósito, amor e sabedoria. Ela o liberta da necessidade de controlar tudo. Ensina você a confiar mais profundamente em Deus, a segui-lo com mais fidelidade e a depender dele de forma mais constante. Quando é Deus quem guia sua vida, um dos sinais mais claros é que portas começam a se abrir de maneiras que você jamais conseguiria organizar sozinho. Essas portas não são apenas oportunidades, são compromissos divinos. Momentos em que Deus alinha circunstâncias, pessoas e tempo para conduzir você adiante em seu propósito. Quando você segue seus próprios planos, geralmente sente que precisa forçar tudo, empurrar sem parar ou depender completamente da própria força. Mas quando Deus está liderando, as portas certas se abrem com uma graça e uma leveza que não podem ser explicadas pelo esforço humano. Não significa que a jornada se torne fácil, mas que os avanços carregam a marca da orquestração divina. Há estações da vida em que você tenta criar suas próprias oportunidades. Você envia mensagens, se candidata a posições, tenta convencer pessoas e se esgota tentando fazer algo acontecer. Ainda assim, nada se move. Por mais que você force, as portas permanecem fechadas. Isso geralmente é um sinal de que o caminho que você está tentando seguir está sendo sustentado pelo esforço humano e não pela direção divina. Mas quando você entrega o seu caminho a Deus, a história muda. De repente, oportunidades que antes pareciam impossíveis começam a se desenrolar de forma natural. Não porque você manipulou as circunstâncias, mas porque Deus preparou o caminho antes mesmo de você chegar. As portas que Deus abre muitas vezes surgem de maneira inesperada. Você pode não se sentir qualificado, pode até se perguntar por que tal oportunidade está sendo apresentada a você. Mas é exatamente assim que Deus trabalha. As bênçãos dele raramente se encaixam no nosso senso de tempo ou de lógica. Ele abre portas com base no seu propósito, não no seu currículo, na sua autoconfiança ou nas suas conexões. Quando Deus abre uma porta, ela costuma ser maior do que a sua capacidade, maior do que as suas expectativas e além daquilo que você acreditava ser possível. É assim que você sabe que é Ele e não você. Outro aspecto das portas que Deus abre é que elas estão alinhadas com propósito e não apenas com preferência.
Às vezes, as portas que Deus abre conduzem você a territórios desconhecidos. Elas exigem fé, responsabilidade, crescimento e maturidade. Essas portas esticam você. Elas elevam você. Elas exigem que você dependa de Deus de maneiras mais profundas. Quando você atravessa uma porta aberta por Deus, percebe que não se trata apenas de oportunidade. Trata-se de transformação. Deus não abre portas apenas para lhe dar algo. Ele as abre para preparar você, moldar você e posicionar você para o futuro que Ele planejou. Haverá também momentos em que Deus abrirá portas que ultrapassam regras humanas. Você pode ver outros lutando para entrar em lugares onde você entra com favor divino. Pode testemunhar protocolos, qualificações ou expectativas se dobrando a seu favor. Não porque você mereça mais, mas porque Deus decidiu elevar você. Quando Deus decide promover alguém, nenhum porteiro, sistema ou oposição consegue impedir. As aberturas divinas não estão sujeitas à aprovação humana. Uma das coisas mais importantes a compreender é que nem toda porta aberta é uma porta aberta por Deus. Algumas aberturas são distrações. Algumas oportunidades são armadilhas disfarçadas de empolgação. Algumas são atalhos que conduzem você para longe do seu propósito. Por isso, o discernimento é essencial. Quando Deus abre uma porta, ela traz paz, clareza e alinhamento. Quando outra fonte abre uma porta, ela traz confusão, pressão e divisão interior. As aberturas de Deus carregam um senso de correção que o seu espírito percebe antes mesmo de a mente entender. Quando Deus abre uma porta, Ele também fornece a força e os recursos necessários para atravessá-la. Você pode não ter tudo no início, mas Deus equipa você passo a passo. Ele cerca você com as pessoas certas, concede sabedoria, discernimento e criatividade. Entrega resistência quando surgem desafios. Uma porta dada por Deus nunca é apenas uma oportunidade. Ela vem acompanhada de suporte divino. Você não precisa executar tudo com perfeição. Precisa apenas obedecer com constância. Às vezes, Deus prepara a porta muito antes de abri-la. Você pode passar por estações de preparação que parecem difíceis ou confusas. Pode se perguntar por que certas habilidades são necessárias, ou por que determinados relacionamentos entram na sua vida. Mas quando a porta finalmente se abre, tudo faz sentido. Você percebe que as lições aprendidas, os desafios enfrentados e o crescimento experimentado estavam preparando você para aquilo que Deus havia determinado. O tempo de Deus é preciso. Ele nunca abre uma porta cedo demais. Ele espera até que você esteja forte o suficiente, sábio o suficiente e firme o suficiente para carregar o que existe do outro lado. Outro sinal importante de portas abertas por Deus é que elas permanecem abertas apesar da oposição. Quando você atravessa uma abertura divina, desafios podem surgir, mas não conseguem parar você. Pessoas podem duvidar, criticar ou interpretar você de forma errada, mas não conseguem bloquear aquilo que Deus já ordenou. Quando Deus abre uma porta, nenhuma força, espiritual ou natural, consegue fechá-la. A resistência pode aparecer, mas não apaga a aprovação de Deus. Às vezes, a presença de oposição é, na verdade, uma confirmação de que a porta vem de Deus, pois o inimigo sempre luta contra aquilo que teme. Também é importante reconhecer que as portas de Deus revelam o caráter dele. Elas mostram que ele é provedor, planejador, protetor e promotor. Elas lembram você de que Deus está envolvido nos detalhes da sua vida. Elas revelam que ele não está distante nem em silêncio, mas guiando ativamente seus passos. Quando Deus abre uma porta, seu relacionamento com ele se aprofunda. Você fala mais com ele, depende mais dele, confia a ele áreas que antes tentava controlar. A porta se torna um caminho para a intimidade, não apenas para a oportunidade. Quando Deus abre uma porta, muitas vezes ela abençoa mais do que apenas você. Sua obediência se torna uma bênção para outros. Sua promoção cria oportunidades para outras pessoas. Seu avanço se transforma em testemunho que fortalece a fé de alguém. Deus nunca abre portas apenas para elevar uma pessoa.
Ele as abre para influenciar e levantar muitos. Por isso, portas divinas carregam um propósito maior do que ambições pessoais. Há também estações em que Deus fecha certas portas para poder abrir portas melhores. No início, você pode se sentir decepcionado. Talvez não entenda por que algo não funcionou. Mas mais tarde, quando Deus abre a porta certa, você percebe que a porta fechada fazia parte da proteção dele. Portas fechadas não são rejeição, são redirecionamento. Elas preparam você para algo maior. Caminhar por portas abertas por Deus exige coragem. Elas frequentemente conduzem a lugares desconhecidos, onde você precisa depender de Deus mais do que nunca. Mesmo cercado por incertezas, há uma confiança que sustenta você. Você sabe que não forçou a entrada. Sabe que não manipulou a situação. Sabe que está exatamente onde Deus colocou você. Essa certeza dá força para avançar com ousadia, humildade e fé. Quando é Deus quem guia seus passos, um padrão notável começa a se revelar na sua vida. Provisão segue direção. Você começa a perceber que sempre que Deus chama você para uma nova estação, uma nova missão ou um novo desafio, Ele não deixa você lidar com isso sozinho. Pelo contrário, Ele equipa você com tudo o que é necessário, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e de forma prática. Essa provisão pode não chegar toda de uma vez e pode não parecer exatamente como você imaginava, mas ela sempre chega no momento certo. Quando você caminha no seu próprio caminho, é comum sentir-se esgotado, sobrecarregado e pressionado, porque o peso de tudo recai sobre os seus ombros. Mas quando você anda no caminho de Deus, passa a experimentar a paz de saber que não é responsável por suprir tudo. O próprio Deus se torna a sua fonte. Há momentos, no caminho de Deus, em que você se sente despreparado ou insuficiente. Pode se perguntar como dará conta das responsabilidades à frente. Ainda assim, uma força surge dentro de você, uma força que você não sabia que possuía. Esse é um dos primeiros sinais da provisão divina. Deus fortalece você internamente antes de expandir você externamente. Ele concede resistência, sabedoria e clareza. Ensina você a pensar de forma diferente, a confiar mais profundamente e a avançar com segurança. A provisão de força mental e emocional é muitas vezes ignorada, mas é uma das formas mais poderosas pelas quais Deus sustenta aqueles que seguem o seu caminho. Você começa a perceber que situações que antes o sobrecarregavam agora se tornam administráveis. Você reage com paciência, onde antes reagiria com frustração. Permanece firme em momentos que antes o abalavam. Esse crescimento interior não é acidental. É a evidência de que Deus está moldando o seu caráter para corresponder ao seu chamado. Outra forma pela qual Deus provê no seu caminho é através de pessoas. As pessoas certas surgem no momento certo. Mentores, amigos, apoiadores e até aqueles que o desafiam de maneira saudável. Alguns oferecem orientação, encorajamento, parceria ou sabedoria. Outros abrem portas. Outros ajudam a carregar fardos. Às vezes, Deus coloca alguém na sua vida por uma estação breve, para ajudar você em uma fase específica. Outras vezes, Ele introduz conexões de longo prazo que caminham com você por muitos capítulos. O mais importante é que Deus alinha estrategicamente os relacionamentos certos para sustentar a jornada para a qual Ele chamou você. É por isso que alguns relacionamentos se afastam quando Deus redireciona o seu caminho. Ele remove aquilo que não pode carregar o seu futuro e traz aqueles que podem. A provisão também vem por meio de oportunidades. Quando Deus guia você, Ele traz oportunidades que aceleram seu crescimento e aproximam você do seu propósito. Essas oportunidades podem parecer intimidadoras ou até além da sua capacidade, mas carregam as impressões digitais de Deus. Elas esticam você de formas que desenvolvem o seu potencial. Você pode se ver assumindo responsabilidades que não esperava, recebendo convites que nunca pediu ou ocupando espaços que jamais buscou. Essas oportunidades não são acidentes, são evidências de que Deus está investindo no seu futuro.
Deus também provê por meio de recursos práticos. Isso pode vir na forma de finanças, ferramentas, sabedoria, tempo ou soluções inesperadas. Quando você caminha na direção de Deus, vê sinais claros da provisão dele surgindo exatamente no momento necessário. Uma conta é paga de uma forma que você não esperava. Uma necessidade é suprida no último instante. Um recurso aparece que você nem sabia que existia. Às vezes Deus provê por meio dos seus esforços. Outras vezes, Ele provê completamente fora deles. De qualquer forma, Ele garante que você tenha o que é necessário para cada passo. A provisão dele nem sempre é excessiva, mas é sempre suficiente. Outro aspecto da provisão divina é a proteção. Quando Deus guia você, Ele protege você de situações que poderiam ferir, atrasar ou desviar você do seu propósito. Às vezes, essa proteção parece perda. Você pode ser impedido de alcançar algo pelo qual orou ou bloqueado de entrar em uma situação que achava desejar. Nesses momentos, a decepção pode surgir. Mas, mais tarde, você percebe que Deus estava protegendo você de algo que causaria dor ou confusão. Proteção também é provisão, porque preserva o seu propósito, mantém você alinhado com o tempo de Deus, sustenta sua saúde espiritual e impede você de investir energia onde Deus nunca planejou. Quando Deus guia você, Ele também provê sabedoria. Essa sabedoria vem pela Escritura, pela oração, por direcionamentos interiores e, às vezes, pelo conselho de outras pessoas. Ela ajuda você a distinguir entre distração e direção, entre boas oportunidades e oportunidades dadas por Deus. A sabedoria de Deus traz clareza, estabilidade e decisões alinhadas com a vontade dele, não com impulsos momentâneos. Pessoas que caminham apenas pelos próprios caminhos frequentemente se sentem perdidas, mas aqueles que caminham com Deus recebem discernimento passo a passo. Esse discernimento nem sempre é alto ou dramático. Às vezes, é apenas um saber silencioso no coração. Às vezes, é um pensamento que traz paz. Às vezes, é uma compreensão súbita do próximo passo. Essa sabedoria faz parte da provisão de Deus. Ela equipa você para cada decisão que precisa tomar.